O paciente não tem mais paciência para isso. Porque ele está no mundo, um mundo rápido, um mundo Sim, sim, multimodal, sim. um mundo. Mesmo o paciente mais simples, ele fala assim: poxa, eu quero ser atendido, eu quero ir para casa. Eu não quero ficar aqui no hospital mais 3 dias para esse monte de residente, esse monte de interno passarem visita em mim. E o custo do sistema operacional para isso, cara, é muito Sim, sim, sim. alto. Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje, o papo é com um médico que, além de cuidar de corações, transforma mentes. Um cardiologista com PhD, um educador com visão de futuro e empreendedor que vem revolucionando a formação médica no Brasil. CEO da Paciente 360 e referência em metodologia ativa de ensino, temos hoje o Dr. Manuel Canessim. Fala, Manuel! Tudo bem? Tudo bom, Ricardo? Uma grande honra estar aqui com você, né? Que admiro bastante seu podcast. É um prazer estar aqui e contar um pouco da nossa história aí para você e para os ouvintes todos aí. Eu tô super curioso aqui de ouvir toda a sua jornada, ainda mais começando aqui, que eu não sabia da nossa conexão aqui, DM1, nós dois aqui, então agora, tipo, já estamos em casa aqui, já começamos bem já, É, pô. uma feliz coincidência, né? A gente pode falar assim, feliz, né? Porque acaba, você falou e eu acabei falando e antes na introdução e eu sempre brinco, né? A gente tem um balão para carregar, né, Ricardo? E esse todo mundo tem seu balão, né? Todo mundo tem seu balão, todo mundo tem seu, né? E tem um balão, você tem que saber carregar ele, né? E se você carregar bem, ele só te fortalece, né? Como outras coisas que outras pessoas têm também, né, Ricardo? Não, acho que todo mundo tem o seu balão de gás aí que não pode cair no chão, né? Um pouco disso, né? Eu uma vez atendi uma terapeuta renomada, mano, e eu tava falando pra ela das dificuldades, pressão, da diabetes e tal, e aí ela, pô, Ricardo, você já parou pra pensar que esse certo vitimismo que você tá construindo pode ser completamente equivocado e na verdade você hoje tá vivo e é o que é pela tua dificuldade que você É, teve que vencer e teve que se construir melhor por ela estar presente na tua vida? Eu falei, acabou comigo, né? Gabo, é bem isso mesmo. A gente, é bem isso mesmo. A gente viveu uma dificuldade na adolescência aí, né? Que ela fortaleceu isso. Claro que pessoas que talvez não tinham tido a oportunidade que nós tivemos, né? E hoje existe aí, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde não proporciona um atendimento talvez que seja o mais necessário para proteger essa doença na sua totalidade, né? As dificuldades que enfrentam gente talvez com mais, né, dificuldade aí não só social quanto financeira, Uhum. mas quem conseguiu atingir isso, né, não que seja bom, né, Ricardo, jamais vamos falar isso, mas isso fortalece, isso a gente pode usar a nosso favor, né, e eu tenho certeza que você usou e eu com certeza utilizei. Como é que começa tudo, então, antes mesmo da diabetes aparecer na tua vida? Como é que era a estrutura familiar aí da tua casa? Onde é que você nasce? De onde você sai? Conta aí um pouquinho pra gente. Ah, não, é bom, falando em sendo médico, né, você fala de médicos, né, fala de carreiras, né, e assim, eu venho de uma família de pai médico, cardiologista, que fez USP de Ribeirão, da segunda turma da USP de Ribeirão, mas eu nunca fui influenciado, Ricardo, por pai médico. Nunca fui. Meu pai nunca falou nada, meu pai trabalhava em Ribeirão, perdão, formou em Ribeirão, fez residência no Instituto Sábado d'Angelo, em São Paulo, que é o Dante Pazanese atualmente. E aí conheceu a minha mãe, casaram e abriu a faculdade de medicina em Londrina e ele foi para Londrina na faculdade. E eu, na verdade, fui na minha irmã, eu tenho dois irmãos, um mais velho e uma irmã mais velha, eu era o caçula. E aí eu nasci, vim nascer em São Paulo, mas voltei para Londrina. Meu pai já estava em Londrina há um ano e meio, dois. Em Londrina, cresci minha vida em Londrina, né? Sempre. E nunca fui influenciado por pai médico. Nunca fui. Meu pai sempre trabalhou, meu pai começou na faculdade. Da faculdade, naquela época, você sabe como era, uma faculdade começando é difícil. É mais difícil que hoje em dia, porque o trabalho, tinham poucas faculdades no Brasil, era uma faculdade pública, a UEL. E a hora que começou a faculdade, ele foi para lá para isso. Aí, a hora que ele viu que ele começou a ganhar dinheiro, Ricardo, fora da faculdade, ele não ficou na faculdade
e ganhando dinheiro fora da faculdade, porque só tinha paciente privado naquela época. O que ele fez? Uhum. Ele pediu demissão da faculdade, falou, não, eu vou trabalhar no meu consultório. E fez uma carreira de consultório, né, porque precisava sustentar a família, e a faculdade, depois de 5 anos, não pagava bem, já não paga hoje, antes não pagava, começou a passar a não pagar bem o profissional lá, né, o médico. E aí valia mais a pena ele atender paciente. E ele começou a trabalhar, foi diretor de hospital lá, começou a trabalhar. Então a história começou isso. E eu novo lá, e ficando lá, observando isso, acabei, acabei, né, muito novo, 16 anos, 17 anos, escolhendo medicina, Ricardo. Ah, é minha paixão. Não. Medicina falou, ah, é algo interessante, que eu quero. Né? Naquela época a gente tinha poucas opções de escolha, né, de profissão. Hoje você tem muita opção de profissão, TI. Naquela época você tinha 3 cursos, né? Engenharia, medicina, direito, né? Então eu acabei escolhendo medicina e foi isso. E foi, acabou. E fiz medicina na UEL. Você não considera que esse diagnóstico da diabetes tem influenciado da medicina? Olha que é uma excelente pergunta, Ricardo. Excelente pergunta, excelente pergunta. E não me lembro a última vez que alguém me Você perguntou abriu, isso, você, tá? você abriu o quadro bem? Abri o quadro super bem, Ricardo. Super bem porque eu lembro até hoje, eu fui num caldo de cana, eu já tinha emagrecido uns 3, 4 quilos, muita fome, urinando muito, e fui no caldo de cana com os amigos, tinha 12 anos, e lá tomamos 2 caldos de cana e voltei para casa mais xixi, mais, urinando mais tal. Aí meu pai, médico, né? Falei, filho, vamos fazer uma glicemia para ver. Fez a glicemia, estava 400 e pouco, 400 e pouco. Aí, quase que diagnóstico, não tive cetoacidose, nada disso. Aí chamou um colega endócrino, aí fez diagnóstico. E aí vem isso que você está perguntando, que eu nunca tinha parado mais para pensar. Sim, eu acho que influenciou muito. Porque o que aconteceu? Eu entrei na faculdade de medicina pensando em achar a cura da diabetes, mas quando eu entrei, passou 1 ou 2 anos, eu comecei a pensar nisso. Falei, não, já que eu vou fazer medicina, eu vou procurar, vou ser endócrino e vou fazer diabetes. Aí o que eu fiz? Depois do terceiro ano de medicina, eu comecei a mandar carta para um cara que chama Franco Bottaso, em Londres. Ele é o cara que Uhum, descobriu que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, você deve saber. uhum. E aí esse cara, um italiano, Pior é que eu não é, sabia, pô. Você tá aqui já me é, ensinando já, pô. e aí esse cara, ele não respondia, né? Esse professor era um professor titular lá, sei lá. Aí o auxiliar dele respondeu um dia. Respondeu, ó, estou respondendo ao professor Franco, você está enchendo tanto o saco aqui nosso que o que você quer fazer? Eu falei, eu quero a hora que eu me formar e para ir ficar 1 ano aí, fazendo trabalho no laboratório, fazendo pesquisa em diabetes tipo 1, para descobrir a cura da diabetes tipo 1. Eu, com 22 anos, 21 anos. Que aconteceu? Ele falou: não, nós te pegamos aqui por 3 meses. Então você se forma, vem para cá e a gente deixa você trabalhar no laboratório como assistente por 3 meses. Se você se é legal, você fica. Acabei ficando 1 ano e meio lá. E voltei porque para não fazer residência, porque eu queria. Não me adaptei com Londres. E aí resolvi não fazer endócrino, né? Eu ia querer fazer imunologia clínica tal. E falou: não, vou fazer cardio. E acabei voltando para o Brasil para fazer cardio no INCOR, fazer doutorado, né? Porque eu acabei na época, falei, não, eu não vou ficar com esse mindset de diabetes. Bem, são decisões do momento, Ricardo, não porque foi ruim ou foi bom. No momento eu falei, não, deu a diabetes, né, anticorpo anti-GAD, né, não tem cura agora. Eu vi que eu não ia ser herói no bom sentido, de ajudar a cura, não ia ficar vidrado nisso, eu tinha já minha doença para cuidar, né, minha doença crônica Uhum. para cuidar, e tá ok, já estava aprendendo a conviver com ela, né, desde os 12. Então, já estava carregando o meu balão e eu falei, não, vou fazer cardio, que parece ser interessante. Comecei a gostar da cardio, né, vendo algumas coisas lá até de imunologia clínica, tudo. E foi isso. E acabou nessa fase em Londrina aí, foi quando eu decidi fazer medicina, isso que você perguntou. A diabetes ajudou? Acho que O... ajudou, sim. Acho que ajudou. E sua digníssima esposa surge na sua vida em que momento? Interessantes. Na residência, eu quase para fazer o doutorado em São Paulo, também namorava, daí terminei o namoro e fui para os Estados Unidos do casamento de uma amiga, e aí reconheci ela, conheci ela de Londrina na infância, reconheci ela, encontrei ela num casamento de amigos em conjunto em Orlando, né? E aí eu estava para voltar para Londrina, eu não sabia se ia voltar ou não, eu estava acabando o doutorado aqui em São Paulo,
acabando a residência. E foi nessa época, começamos a namorar, ela era de Londrina, e aí voltei Não, para peraí, você tá Londrina. de brincadeira. Você conhecia ela, encontrou ela num casamento em Em Orlando. Orlando, exatamente, É, é maluco, né? É maluco. o acaso não existe, né? E daí voltamos, e aí, daí fui para Londrina umas duas, três vezes, começamos a namorar, e aí começamos a namorar. E aí eu acabei, na época, de decidir ia voltar para Londrina ou não, se continuar trabalhando em São Paulo ou não. Ela tinha que E trabalhar em aí, Londrina, com o pai obviamente, dela. que ela foi a responsável por você ter voltado para Londrina, né? Não, aí quem você sabe quem manda, né, Ricardo? Você sabe quem manda aí, né? Aí voltei para Não, Londrina, que não me e, arrependo, que foi muito bom. e esse momento que você volta para Londrina, você já está cardiologista, com essa experiência já internacional e com essa vivência aí de laboratório, e volta para o UEL. Volto, ainda não tinha defendido o doutorado, eu já volto com o doutorado pela metade e abri o concurso na UEL para professor, naquela época. Daí eu falei, eu vou prestar, dando certo, a Paty está querendo voltar, está querendo ir para Londrina, ela, a gente volta para Londrina. Aí eu passei no concurso, meu pai estava lá trabalhando ainda na época, né? Eu comecei a trabalhar com ele, né? E foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar com ele, logo depois ele acabou adoentando, tendo um câncer de próstata, né? E acabou parando de trabalhar e depois faleceu mais para frente, com 92 anos. Mas Meus ele, pesos. Uhum. ele, ele parou de trabalhar um pouco mais cedo. Então, assim, acabou dando tudo certo. Acabou dando tudo certo. E fui para Londrina e entrei na UEL e fiz carreira na UEL. Fiz a minha carreira inteira Não, pera de aí, assistência. você já me deu uma outra conexão aqui. Você volta para Londrina por causa da tua esposa, se estrutura em Londrina e depois tem esse diagnóstico do teu pai? Depois do diagnóstico de câncer de próstata, sim. Depois. Depois E aí, sim. ele tem ainda um fim de vida estendido e. Estendido, mas não é estendido. Ainda o diagnóstico fez químio, tirou a próstata, teve um vídeo estendido, tão estendido que você vê como a vida prega peças, né? É muito legal esse papo teu, né, Ricardo? Acho que isso é a vida, né? Isso é a humanização, é muito legal essa conversa que você faz, né? Porque olha que interessante, quando a gente acha que uma pessoa vai morrer, não se esqueça que a vida não é bem assim, não é exata, né? Minha mãe que tinha tido um câncer de mama lá atrás, tinha curado, meu avô morre, ela tem um estresse, ela faz uma metástase hepática. É mole isso, faz uma metástase hepática. Aí o que aconteceu? Meu pai tinha acabado de sair do câncer de próstata, feito tudo, ficou bom e minha mãe morreu, com 60 anos. Com 60 anos. Então, assim, e aí morre minha mãe, ficou meu pai trabalhando lá no consultório, meio que sozinho, eu trabalhando com ele um pouco, tal, e aí ele acabou ficando 3, 4 anos sozinho, até que veio uma senhora que foi namorada dele de infância, essa vale a pena falar, tinha morrido o marido dela também, encontrou com ele e eles começaram a namorar, ele foi morrer com 92 anos em Ribeirão Preto. É uma história meio doida, mas bonita até, porque acabou. E eu dei todo apoio, né? A gente quer ver nossos Lógico. pais bem, né? A gente quer ver nossos pais bem. Então ele foi até 92 anos, apesar do câncer de próstata ter sido o diagnóstico primeiro. Então, o mundo dá voltas, né, Ricardo? Dá, né? E eu acho que esse é um lado tão importante dessa questão da humanização e até da nossa certeza, da nossa importância dentro da cadeia de saúde, mas ao mesmo tempo da nossa certeza que a gente é um componente de um todo, né? E não É. o centro de tudo, Um componente pequeno, né? um Um componente componente pequeno. pequeno, tá? E Mas que muitas pode fazer a vezes, diferença. muita, né? Eu acho que pode fazer a É, diferença. E quando a gente consegue entender isso dessa forma, é, isso que eu acho que é. é o mais relevante, né? Porque no momento em que você acha que tudo está correlacionado ao que você está entregando, a gente tem tantas melhoras e tantos resultados. Você pega esse case é maravilhoso, né? Que você deu aqui da tua mãe e É, do teu pai, é. né? Sai completamente do controle do médico, né? Do controle Tudo. técnico, né? Você achou que uma pessoa ia morrer, essa pessoa não morre, a outra que estava curada, né, de um câncer,
teve um estresse, que brigou com a avó, o avô morreu, o pai dela, a mãe dela, ela fez uma metástase hepática, na época, 8 anos depois de um câncer de mama, que estava curado praticamente, ele faz uma metástase hepática ali. Então, assim, a vida dá voltas, né? Dá voltas, e o corpo humano, Ah, e a gente tem que entender isso, né? né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu estava outro dia escutando um Reels de Instagram e era uma metáfora de que a vida é como um rio, né? E você não pode querer pegar água, né? Você tem que deixar ela passar. É, As pedras vão aparecendo, só que a água passa pelas pedras, né? Elas contornam, né? E muitas vezes você fica é, querendo reter aquilo ali em algum momento e é, só atrapalha, né? é. Não, bem isso, é bem isso mesmo, é bem isso mesmo. E aí fiquei lá em Londrina, aí fiquei um E bom como é tempo que é, lá. e como é que é, e como é que é a estruturação em Londrina em relação ao El? Como é que começa isso? E aí eu acho que é um ponto muito relevante, que é como é que você começa a ter contato a metodologia que transformou aí a UEL e vem transformando bastante a educação médica no país. Não, daí a UEL, naquela época eu cheguei em Londrina, ela começou Ainda não tinha alguns PBL não, colegas, né? não tinha, no Brasil não tinha. É, assim, um dos pais lá, o Márcio Almeida, e outros colegas professores lá, e o Pedro Gordon, que era um nefrologista, doutor Eduardo, doutor Mocelin. Então, tiveram uma série de colegas que foram os meus professores na época na UEL. Quando eu fui, eles estavam já começando a aposentar e já estavam mais velhos, mas estava chegando em Londrina. Eles foram para McMaster e Masters, e eu até fui Uhum. uma vez também, e para a mudança do currículo, porque precisava mudar um currículo mais integrativo, mais interativo, né, juntando ciclo clínico com ciclo básico, né? E aí veio a questão do PBL, de problemas, e você começar, em vez de entregar bioquímica, farmácia, você fazia tudo isso num caso clínico, só que não era um caso clínico, né, Ricardo? Era um problema onde esse problema oferecia 7 etapas de resolução desse problema. Você discutia o problema numa terça-feira e voltava numa quinta-feira para discutir as etapas desse problema, né? Que é muito interessante. São tutoriais, 8, 9 pessoas em volta, e um tutor, e esse tutor não necessariamente precisa ser médico, e não necessariamente precisa conhecer o assunto. Se o problema fosse focado em cardiologia, não necessariamente ele precisa ser um cardiologista. A gente começou a Uhum. perceber que precisaria ser mais para frente. Se fosse um oftalmologista como você, precisaria ser. Então, Uhum. o PBL evoluiu também, mas no começo a metodologia pura, core, raiz, ela não exigia que o tutor, que o professor que estivesse ali com aqueles alunos, que era um presidente, um secretário, né, que coordenava a sessão de discussão, o professor fosse um especialista na área. Ele seria só um tutor. Então, começou isso em Londrina, nós aprendemos com prazeres e críticas, né? Estudamos muito isso na época, eu estudei muito isso. Consegui montar em Londrina um dos primeiros laboratórios de simulação médica do Brasil, metodologia ativa, com a Fundação Kellogg, o Dr. Samuel Ah, Silva, que na legal. época. A Fundação Kellogg montou lá, a gente trouxe 3, 4 manequins. Aí nessa época nós começamos, era a época que estava vindo o ACLS para o Brasil, com o professor Uhum. Sérgio Timmerman do INCOR, que é amigo meu, o Sérgio. E aí, junto com o Sérgio, eu ajudei, o Sérgio trouxe para o Brasil o ACLS, e eu ajudei a espalhar o ACLS no Brasil, né? O ACLS no Brasil. Criei quase 30 centros de treinamento, junto com outros colegas médicos, cardiologistas, de metodologia ativa de ensino, de ensinar parada cardiorrespiratória, que é um grande problema nas emergências, né? Na época. Não tinha protocolo, cada um fazia o que queria. Hoje tem o ACLS, tem protocolo, né, Ricardo? Já é fácil. Mas antes não tinha nada disso, há 25, 30 anos atrás, né? Então foi mais ou menos isso. E o PBL começou Que ano que a gente está falando isso, mano? Mais ou Nós menos? estamos falando 90 ano 2000, ano 2002, 2003, ano 2000, começou mais ou menos nessa época, há uns 25 anos atrás, um pouco mais, em 98, 99. É Foi muito quando eu terminei o recente, né, doutorado. cara? 99, 90, é recente, é muito, não tinha protocolo. Ricardo, o cara chegava numa parada, eu lembro até hoje, a hora que eu cheguei na UEL, eu passava a visita lá no pronto-socorro com os residentes, e aí teve uma parada do meu lado lá, eu fui atender, atendi a parada com 2, 3 residentes juntos, fiz todo o protocolo da Celeste, que eu tinha ido para os Estados Unidos, a gente já estava dando curso lá, entendeu? Demorou acho que 20 minutos para atender o paciente. O paciente saiu na segunda dose de adrenalina, ele acabou não retornando, né, o pulso.
Falei, não, meninos, pode parar, para de atender. Óbito, vamos declarar óbito às 4h34. Perfeito, era tarde, 16h34. Perfeito e tal. Todo mundo olhou para mim. Canizinho, o que você está fazendo? Você é assassino. As enfermeiras, nossa, doutor Canizinho, assassino, esse médico é um assassino. O que acontecia na época? As pessoas ficavam tentando Ficavam reanimar sem horas, protocolo, horas, exatamente. Por quê? tudo Porque não tinha suado. todo suado, um cara injetava uma ampola Fratu- de adrenalina no coração, o outro dava um tapa, assim, no bom sentido, né? Não tô... Fraturava um O monte de arco costal. patrulhava lado costal, o outro fazia uma injeção, falou, não, talvez nesse caso vamos abrir um soro, nesse caso faz uma adrenalina intramuscular, nesse faz uma atropina, Não, tenta não. fazer E o 5 pior de ampolas de tudo, bem atropina, intencionado, né? bem intencionado. Tenta fazer 5 polos de entropina, porque esse cara tinha bradicardia antes. Né? Antes ele era um cara bradicárdio na vida dele. Então não tinha protocolo nenhum. Então agora, com o protocolo, existe todo um processo, não existe mais tentativas Uhum, nisso. uhum, Naquela época não existia isso. Então, a partir daí, né, a gente acabou. Aí o ACLS veio para ajudar a metodologia. Então, eu juntei o ACLS, juntei simulação, juntei o PBL. Então, todo isso que foi se tornando em volta de mim lá, foi vindo outras pessoas do lado, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Ricardo? E aí, lógico. os colegas médicos estavam lá, e isso foi criando um clima lá dentro da UEL, e minha carreira foi fazendo lá como ensino ao longo do tempo. Não, mas uma grande dúvida que eu tenho aqui, que se eu, quando eu analisei aí teu perfil para fazer aqui a história e o episódio, eu fiquei muito curioso. É, começar algo novo sempre é difícil. A aceitação das pessoas, na maioria das vezes, é muito negativa, né? As pessoas não gostam de sair em zona de conforto e mudar. Sim. E essa mudança do PBL foi uma mudança muito intensa. Como é que foi? Aí eu queria que você trouxesse você lá atrás, lutando por algo que todo mundo falava que você era maluco. Deveria falar, você vai me corrigir aqui se eu estiver errado. É, não, Como é que foi não, isso? até, não, assim, eu vou falar para você agora isso. Eu sou maluco. Lá atrás eu tinha ajuda. Porque lá atrás o que aconteceu? A direção da faculdade de medicina e da Universidade da UEL, os grandes líderes lá, o próprio Pedro Eles Iboga, bancaram. os outros, eles, na verdade, eles queriam isso. Eles trouxeram. Não fui eu que trouxe o PBL. Eu cheguei lá, já estava começando a ser implantado. A hora que eu entrei naquele jogo, eu falei, que maravilha isso. Eu já gostava Ah, então disso. você não sofreu esse processo. Não sofri. Quem sofreu esse Ótimo. processo fomos nós, Entendi. Ricardo. Eles sofreram junto comigo, entendeu? Entendi. Porque os outros Entendi. professores não queriam mudar, entendeu? Os outros professores que estavam lá dentro. Eles tinham lá um núcleo de 20, 15, Ah, 30, tá. tinha um núcleo de 20 professores que estavam implantando o PBL na UEL. E esse núcleo queria mudar. E estava consciente, trazendo toda a estratégia, gente de McMaster, Masters, e queria Entendi. mudar. Só que para mudar o PBL é muito mais fácil, né, Ricardo? Você pegar, montar uma aula expositiva e dar essa aula Sim, sim, expositiva, sim, sim, né? sim, sim. Do que Repetir você ser várias vezes, né? exposto, repetir várias vezes, do que ser exposto numa sala com 8, 10 alunos, aonde esses alunos Sem vão te sombra de dúvida. questionar às vezes. Então, assim, Aí é é aquela isso. história, né, também, né? Muito melhor pensando no comodismo, né? Porque eu tenho certeza que você É, aprende muito mais com uma metodologia ativa a cada momento ativa sendo muito diferente, né, mais. pô? Não, o docente aprende, é muito. Isso aí, essa história aí, ela bate muito agora, 30 anos depois, E, com o e aí paciente, com o vamos que era para o paciente dos ela. anos 60. É, Como é que é? Para chegar no 360, você tem então a tua grande carreira aí de docente. Você fica 20 anos, né? fico quase 25 anos como docente, chego a professor titular na UEL lá, 25 anos como docente, Com um consultório e também? com Você com continua com o consultório consultório do teu também. pai? Não, agora não. Agora eu estou 100% na plataforma, tendo Não, minhas mas assistências antes, cardíacas. nesse Antes tempo ficava aí com o consultório do meu pai. Sim, você continuou com o sim. consultório dele. Continuei no mesmo local lá, ele não estava atendendo mais, eu atendia um período à tarde, né, atendia alguns momentos, e continuava com consultório particular e continuava lá. Tá, aí vamos lá. Casamento continua, as meninas aparecem na tua vida. Quando é que elas nascem nesse meio dessa história? Elas nascem, a primeira nasce em 99, bem na minha tese de doutorado, na defesa, e a segunda nasce em 2003.
Um do dois do três. Então, Então, bem nesse assim, momento que a gente está bem nesse conversando. momento. Aí tem a esposa que a gente, né, maravilhosa, que a gente sempre, que todo homem tem um marido Que maravilhoso, você toda é quem esposa é por tem. causa dela. E Tá. é assim que Isso, nós todos somos, né? isso é fundamental falar isso, mas Porque você não precisava nem falar, porque eu já sabia disso, né? é até piegas às vezes a gente falar, né, Ricardo? Mas assim, a Mas é gente sempre bom, a gente sempre. O é, óbvio precisa ser dito. exatamente, cara, exatamente. Tá. E aí, passado esse tempo, por que que tem a necessidade de mudança e como é que é essa transformação que você dá um pinote aí na tua vida? Excelente pergunta, cara. Tem o inconformismo. O inconformismo de você ver uma universidade que, apesar de ter mudado o PBL, ainda. A gente estava falando do Fabrício aqui, né? Que é um dos co-founders do Paciente 360, e o Fabrício Furtado e o Rodrigo Gonçalves. O Fabrício Furtado, que era amigo do Fabrício, que é teu amigo, que formou na UEL, que é nosso amigo, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o Fabrício Furtado se formou na UEL, fez residência na Paulista, Carlos fez doutorado dele lá, tudo. Ele quis voltar para Londrina, porque teve filho em São Paulo, aqui em São Paulo, tal. Ele chegou em Londrina, Ricardo. A hora que ele chegou em Londrina, o mesmo PDF do PBL que ele tinha feito quando ele começou no primeiro ano da faculdade de medicina, 20 anos atrás, ainda estava rolando quando ele entrou como docente. Ele prestou concurso de docente e virou docente. A hora que o Fabrício olhou aquilo, ele falou assim: Canezinho, é a mesma coisa ainda? Eu falei: Fabrício, é. Nós estamos aqui, eu estou aqui tentando mudar isso, porque o PBL foi muito bom naquela época, agora ele precisa ser mudado, agora isso. Tem plataformas, tem paciente, tem metodologias, outras coisas, podemos agregar valor. Então foi isso. Esse inconformismo meu, do Fabrício, assim, principalmente meu e do Fabrício, lá dentro, a gente criou, na época eu criava alguns cursos, que é o SAVIC, um curso de ciência cardíaca, com algoritmos, esse curso hoje está nos Estados Unidos, está fora dos Estados Unidos. Então eu já trabalhava com metodologias ativas em cardiologia. E aí veio isso, esse inconformismo meu, do Fabrício, com a CLS, com essas metodologias ativas todas, e foi quando um dia a gente estava dando os cursos de ACLS, o Fabrício sempre foi muito aficionado pelo ACLS, e o Rodrigo, né? A gente tinha uma parceria juntos, os três juntos, fundamos a Active Metodologias Ativas de Ensino, que é uma empresa de ACLS no Brasil, que a gente dava cursos pelo Brasil, e a gente dava curso para a indústria farmacêutica também, às vezes. E um dia eu estava no porão lá do Shopping Morumbi, e um pessoal da indústria farmacêutica falou: doutor Carizinho, você faz o SAVIC com o manequim, né, que é o suporte avançado de vida em ciência cardíaca, que faz lá as drogas. Mas assim, a gente está lançando uma droga agora e eu precisava de um paciente crônico, eu precisava de um. Você não tem nenhum manequim, algo que simulasse um ser humano, alguma. Eu falei assim: tem. E não tinha, cara. Não tinha. Assim, coisa de empreendedor, né? Eu falei: tem. Estava sentado lá embaixo, era novembro mais ou menos, né? Óbvio E que eu tem. tenho, pô. Olha o que eu tenho. Eu falei: tem. Tem! Não, nós estamos em desenvolvimento. Nossa, o Rodrigo já fez duas tentativas disso, já está quase pronto, o Fabrício está aí. Tinha nada, né? Aí o que aconteceu? Aí terminou a reunião, pega o telefone, liga para o Fabrício e para o Rodrigo, falei: gente, já vendi um caso simulado, humanizado, de paciente crônico com insuficiência cardíaca para o lançamento do remédio tal da empresa tal, dando uma Qual o farmacêutica, por prazo? 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses. Eu tinha vendido por R$ 250 mil, quase, o caso. Aí, o que aconteceu? Aí toca a capacidade, né, a diferença de cada ser humano, né? Cada um tem um perfil. O Rodrigo, aquele perfil empreendedor dele, de saber tecnologia, de saber também tecnologia, de arte, de conhecer de arte, de gostar de filmar. O Fabrício, né, pragmático, de para conhecer caso clínico. Então, juntou os três ali, fomos para o consultório do Rodrigo, filmamos com o celular, chamamos lá uma funcionária, nem sei se era atriz, filmamos ela simulando e subimos para uma plataforma na época que era um PowerPoint, Ricardo. Era um PowerPoint, um troço. O Rodrigo conseguiu montar e conseguimos vender isso para a indústria farmacêutica. Então, assim, vendemos isso e foi o primeiro piloto, o MVP do Paciente 360 há quase 8 anos atrás. Então, essa foi o começo da história. E a indústria comprou de novo?
Aí Deu sim, aí certo? nós, Deu certo deu o case certo. número um? Deu certo, nós fizemos o lançamento de um produto, né, um lançamento de um produto que estava vindo para o mercado de ciência cardíaca Vamos e mudar a pergunta. O segundo foi muito melhor do que o primeiro? Ou demorou muito a você ficar a progredir? demorou, cara. Demorou porque aí a gente foi fazer proposta com o pessoal de TI, né? Foi atrás, um grupo de vários tecnologia que fazia coisa com Einstein, que fazia coisa. E assim, de vários hospitais, achando gente que trabalhava com tecnologia, Não, porque aí tem um não problemão, tinha né, Canezinho? Que é o custo, né? Isso é o caro pra custo. burro, né? Caro para burro. E não tinha como programar isso, não tinha inteligência artificial ainda, não estava rolando, não tinha nada disso. A gente tinha que criar uma plataforma para isso. Né? E não achava a gente que fizesse de forma humanizada. Achamos uma empresa que criou um avatar. A hora que a gente viu, você já atendeu um avatar, cara? Não atendeu um avatar. Eu só atendi pessoas humanas. Então não dá Uhum, para eu simular um atendimento num avatar. Então uhum. nós acabamos que conseguindo uma pessoa de Londrina, que é o Marlon, um cara 10 que tinha acabado de vender uma empresa, uma startup dele para o iFood, de deliveries de comida. Olha que incrível. Ele tinha acabado de vender e ele é um gênio da programação, o Marlon. E ele falou, Carizinho, o Fabrício falou com ele, falou, Fabrício, eu vou tentar, vamos fazer um modelo aqui. Foi que fez a codificação, a programação, começou a criar alguma coisa e fizemos um modelo básico que é hoje a base do Paciente 360, é uma plataforma de simulação. Claro que evoluiu muito desde então, hoje a plataforma ela tem aí dashboard, tem uma série de coisas, né, que são diferentes para simular um atendimento de uma consulta e o intuito é esse. Então foi um Não, e pouco disso daí, Valente. agora eu tô curioso aqui. Agora é meio que um modelo pitch. Você me vende hoje o Paciente 360 com o que traz de diferencial? Quem é o cliente? Como é que funciona isso? A diferença, Ricardo, é que ela é o quê? Em vez de você entregar um caso clínico no PowerPoint, você entrega um caso clínico real. É uma pessoa, é como se tivesse eu aqui, eu fosse o paciente, e você aí. Você estaria perguntando, o que você está sentindo para mim? E eu falo, uma dor no peito. Eu coloco a mão aqui, faço sinal de Levine, uma dor no peito. Uhum. Eu faço o rosto de dor no peito. Uma dor em aperto, dói muito meu peito. Então, isso não tem avatar que faça. Isso não tem inteligência artificial que faça, que diferencie uma dor no peito de uma dor de uma apendicite, por Uhum, exemplo, ou de uma uhum, dor de uma uhum, cólica uhum. nefrética. Isso é só ser humano. É muito humanizado. Por isso que a inteligência artificial não consegue fazer isso. Vai conseguir quando ela chegar na geral, talvez, mas dificilmente isso é algoritmo que tem que ser construído. Aí hoje o paciente 360, o que ele faz? Ele constrói, você é possível, através dele, atender esse paciente, essa pessoa que está aí, que é um ator simulado, Uhum. Standardized Patient. Nos Estados Unidos, tem as universidades, tem ator simulado. Hoje nós fizemos a mesma coisa que um ator simulado, só que numa plataforma. E eu incluo todas as simulações. A ausculta pulmonar, eu incluo pressão arterial, eu incluo qualquer exame de abdômen, eu incluo uma tomografia. E esse paciente, Ricardo, olha que interessante, ele volta dali 15 minutos. Ele não espera 4 meses para fazer um eco. Quando você estava no ambulatório do oftalmo lá, ou sei Sim, lá, você sim, estava no sim, sim. ambulatório da cardio fazendo medicina, na hora que você pediu um eco, esse eco voltava dali 1 mês e meio. Aí você já tinha saído da cardio, né, Ricardo? Você já estava na neuro, né? Aí Exatamente. você como aluno, não tinha visto esse Desconectou paciente. completamente. Desconectou completamente da jornada do paciente. Hoje eu conecto essa jornada em meia hora, 40 minutos de atendimento. Esse paciente faz vários retornos. Hoje nós temos, inclusive, nós estamos acompanhando nós acompanhamos uma grávida desde o primeiro mês de gravidez e estamos acompanhando o filho dela. Eu acompanhei o primeiro mês de gravidez dela, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, acompanhei o parto dela e tudo isso eu tenho na plataforma. Então, se você quiser atendê-la, fazer o pré-natal dela, você pode entrar na plataforma e fazer o pré-natal dela. Então, você vai atender depois o filho dela. Então, é algo assim que realmente transforma a educação no sentido de prática. Claro que eu não ponho a mão, eu não tenho a parte motora. Sim, sim, E sim. isso também não quer dizer, Ricardo, que eu vou tirar o médico de fazer um bom internato. De forma alguma. É como o piloto de avião. Você simula antes, para a hora que ele chegar no internato, Ricardo, não fazer que nem a gente fazia. A gente chegava no internato, como é que você chegou no internato? Fato, né? Eu chegava no internato, sentava na Fato, frente do paciente, exatamente. lá, demorava 2 horas para atender, e aí ficava o residente lá pressionando a gente, né? E eu, Sim. como interno, estava começando o internato, não sabia atender, porque eu nunca tinha atendido.
Eu aprendi Uhum. atendendo o paciente. Agora eu não preciso mais aprender no paciente. Eu aprendo na plataforma Paciente 360 e depois, na hora que eu for para o internato, eu causo menos sinistralidade, eu respeito mais o paciente, eu tenho uma voz, uma escuta ativa do Mas paciente. o modelo é B2C ou é Ele é B2B? B, ele é B2B. O modelo hoje, porque o B2C você venderia direto para o aluno. O B2B, que é esse modelo, a gente tem um braço que só faz casos clínicos para a indústria farmacêutica. Em vez de ela apresentar Tá. o trial dela através, em vez de ela apresentar no PowerPoint um caso clínico de um trial, ela apresenta, a gente customiza um caso para a indústria farmacêutica e a gente tem casos de prateleira, que hoje nós estamos com quase 300 casos em todas as áreas, tem em espanhol, casos em inglês, e onde eu consigo, desde o ensino básico, ciclo básico, por exemplo, hoje eu tenho um caso de bioquímica, Ricardo, que eu consigo não pedir mais para você ler o Leninger só. Você aprende Uhum. bioquímica através de um caso clínico que eu construí com um ciclo de créditos, onde envolve o ciclo de Pô, créditos. que legal. Anatomia, eu faço isso. Fisiologia, eu faço isso. Então, eu tenho casos clínicos de ciência básica, casos clínicos de cardiologia, de neuro, de oftalmo, para o ciclo básico. E tenho também para o ciclo internato, que são casos clínicos mais avançados. E tenho para o profissional, para o cara que está formado e quer fazer um caso clínico de um lançamento do imunobiológico, que ele precisa aprender a fazer o imunobiológico ou a indicação desse imunobiológico que nós nunca vimos. Então, ele vai aprender nesse caso clínico. Claro que ele vai ter que ler o trial, ele vai ter que estudar, óbvio, como nós temos que fazer sempre, mas na prática eu não posso tirar esse colega do consultório dele para ele fazer um estágio de uma semana, né, para ver outros prescreverem. E É muito tem, e melhor tem um, comigo. tem um, tem um porquê, como modelo de negócio, de não ser interessante esse B2C? Porque eu tô vendo aqui um baita de um valor da pessoa, de eu poder contratar e querer me especializar mais ainda, entendeu? Longe da universidade. Sim, tem. Tem, porque assim, o custo para o CAC, né, para conseguir esse consumidor B2C, que é É o alto. médico, é alto. E o médico não Entendi, está preparado para pagar. Você sabe disso, né, Ricardo? Nós, entendi. colegas médicos, nós e colegas médicos, nós não estamos preparados para pagar uma plataforma se não tem um mote, se não tem um motivo de um concurso, não tem É nada, cultural né? isso, né? É cultural, é diferente. Então, assim, já a indústria Entendi. farmacêutica, ela precisa disso, porque ela precisa treinar o médico para ele aprender a medicação esse médico tem que prescrever, porque é bom para o paciente. E a universidade, eu economizo ROI na universidade. Ela não precisa usar paciente padronizado, ou ela diminui o número de Entendi, ambulatórios dela, ou ela prepara esse aluno melhor para ser mais eficiente, passar entendi. nas residências. Então, a gente tem ROIs muito mais concretos no B2B que a gente está fazendo. Mas o que não inviabiliza, a sua pergunta aí, que você fez muito bem, o B2C também é um mercado enorme. Como é que foi a transição aí tua pessoal de médico assistência, professor, para empresário, empreendedor? Essa mudança Londrina-São Paulo está correlacionada com isso? Como é que foi? Sim. Tá com tudo isso e família e tudo. Foi muito boa, Ricardo. Foi muito boa por quê? Porque isso faz parte da jornada de crescimento de qualquer um. É importante mudar, é importante você estar aberto a mudanças, é importante você crescer, né? E tendo oportunidades, aproveite, né? Aproveite essas oportunidades. Então, assim, e eu sou mais médico agora, que eu atendo menos Uhum. paciente. Porque eu consigo agora, como empreendedor, eu consigo, eu estou vendo que a plataforma tá na mão de inúmeros médicos, está na mão de inúmeros alunos, está salvando muito mais vidas do que eu salvava sozinho atendendo 20 pacientes por dia. Então é um pouco disso. Eu tenho o mesmo orgulho, continuo sendo médico, e mostrar para essa molecada que está aí, né, Valente, que assim, médico não é só aquele que faz assistência, né? Tem que lembrar que hoje a medicina ela abriu muito o leque, né? Antes, na minha época, na tua, você é mais jovem que eu, mas mas também pegou isso. Era muito preconceito, né? Total, Você peguei. fazer medicina, você vai escolher o quê? Neuro, cardio, oftalmo, endócrino. Onde você pode fazer medicina e trabalhar fazer caso clínico para o paciente 360. Ou ser um Uhum. programador de AI ou trabalhar em gestão. Né? Então, assim, mas é bom que seja. Ou ser o diretor de um hospital. É bom que você seja médico, porque você tem a visão holística do processo todo. Então,
a medicina ela abriu um leque maior ainda da profissão. Não, a assistência ainda é necessária, ela é importante, quem faz e tem que fazer mesmo, mas eu me sinto mais médico ainda do que eu era antes, né? Da posição que eu ocupava antes, mas sempre fui médico, sempre você. Então, assim, não, não, nesse aspecto não mudou. Então, isso me conforta muito, né? Como é que você está vendo aí o impacto da inteligência artificial, da IA, especificamente aí na tua área em relação ao ensino médico? Você acha que estamos no começo, vai contribuir muito, vai atrapalhar? Como é que está sendo tua perspectiva? Excelente pergunta, Ricardo. Eu acho que é muito bom porque nós estamos ainda no começo, tá? Ainda no começo, mas a evolução é rápida, 3 a 5 anos para que já está acontecendo, né? Hoje, se você mais souber fazer um prompt correto, essa resposta vem correta. É como a gente era lá atrás, né? Se eu faço a pergunta correta para o meu professor, ou se eu procuro a literatura correta, isso vai me trazer a resposta correta. Então, se eu faço um prompt correto, eu vou ter a resposta correta e vou ser mais rápido na agilidade do meu tratamento com o meu paciente ou na educação que eu vou dar para o meu aluno. Então, vem para ajudar e vem para bater o martelo de estratégia de ensino e estratégia de assistência. A inteligência artificial ela está nos trazendo uma oportunidade de sermos mais rápidos e termos mais tempo, seja com o nosso aluno, seja com o nosso paciente. Então, é muito isso. Quem não tem quem não mudar, né? Muita gente fala que se você não mudar, você vai perder seu emprego. Não existe não mudar. Tem que mudar. É a mesma coisa que isso vai acontecer naturalmente. Claro que uns vão mudar mais rápido do que outros, mas hoje, por exemplo, eu não digito mais no Google se eu quero saber alguma coisa. Eu vou na inteligência artificial, eu vou no Grok, eu vou no ChatGPT, eu vou no. Antes eu digitava no Google. Quem é o Ricardo Valente? A SWOT de vocês, a inteligência artificial está posicionada como ameaça ou oportunidade? Oportunidade enorme, né? Oportunidade enorme, né? Oportunidade enorme, né, no SWOT. Porque, assim, hoje é uma baita oportunidade, né? Por exemplo, caso clínico, Ricardo, eu vou te falar. Eu tinha que fazer um caso clínico para colocar na plataforma do Paciente 360. Hoje, o que nós estamos fazendo? Já estamos começando a utilizar a inteligência artificial para ela montar esse caso clínico Sim. e eu poder filmar e colocar. Só que não adianta, a inteligência artificial não vai me entregar esse caso clínico. Porque tem coisas no caso clínico que só nós médicos conseguimos montar. Tem viés no caso clínico que só nós médicos conseguimos fazer. Tem sorrisos, Ah, tem dores. mas ela faz com que você consiga montar 20 casos clínicos ao invés de um, né? Exatamente, exatamente. Então, essa otimização. Tem empresas, Ricardo, que já estão, que não contratam mais uma pessoa que não utiliza para trabalho algum Eu tenho modelo de escutado AI. muito isso. Então, assim, porque essa pessoa vai perder mais tempo, né? Essa pessoa vai perder mais tempo. Então, assim, a gente dá medo. Claro que dá medo. Tudo que é novo dá medo, né? O paciente 360 dá medo, a hora que fala, vocês querem substituir, colocar a mão no paciente? Não, não, não queremos substituir. O paciente 360 vem como se fosse, veio como se fosse os pilotos da Força Aérea fazem há muitos anos, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, um piloto de avião para aprender o avião. Primeiro você vai pilotar, vai atender o paciente 360. Depois você vai atender o paciente real, meu amigo. Como é que você vai expor uma pessoa a um atendimento? Assim, uma coisa que não dá para imaginar em termos de humanização e ética, Ricardo. Não dá para humanizar. Imaginar você colocar um paciente, talvez porque ele vem de uma classe social mais baixa, porque ele não consegue pagar um médico, ele Uhum. precisa ir uma universidade e ele precisa se expor a 10, 15 Sim, sim, alunos sim, e sim, se sim, sim, expor, sim. às vezes, a 2, 3 alunos que nunca atenderam. E aí, só depois ele vai chegar com um docente já cansado. Então, o sistema de atendimento que vinha acontecendo, que vem acontecendo no Brasil e no mundo, dessa forma, sem tecnologia, sem preparar melhor para atender, expondo os pacientes, é caótico. Tanto que agora, não sei se ele chegou a lembrar isso, na nossa época, na Esse minha teu época. exemplo, pô, esse exemplo é muito desumano que você trouxe aqui agora. É, O cara vira um paciente experiente, né? E a dor dele é, é, fica para segundo plano completamente. exato. E o que acontece, cara? Não sei se você já percebeu isso. Quem trabalha, quem frequenta o hospital, você já deve ter percebido. O paciente hoje, ele não é mais paciente, né?
Eu lembro há 25 anos atrás que eu chegava lá para um paciente, com meus os internos, com os residentes, eu chegava para um paciente e falava assim: vamos examinar o seu João. Todo mundo punha o esteto no seu João para examinar o sopro do seu João. Hoje, vai fazer isso. O paciente não tem mais paciência para isso. Porque ele está um mundo rápido, um mundo Sim, sim, multimodal, sim. um mundo. Mesmo o paciente mais simples, ele fala assim: poxa, eu quero ser atendido, eu quero ir para casa. Eu não quero ficar aqui no hospital mais 3 dias para esse monte de residente, esse monte de interno passarem visita em mim. E o custo do sistema operacional para isso, cara, é muito Sim, sim, sim. alto. Então, assim, é algo que Perfeito. não dá para mais você utilizar dessa ferramenta para o ensino. Então, o paciente 360 ele vem nesse processo. Ele vem para ajudar a otimizar o custo desse processo de aprendizagem, né? Humanizando o processo ao mesmo tempo. Então, é um pouco disso, né? Pois esse corte vai ficar bom pra caramba, hein? Olha aqui, é, pensando em futuro da medicina, tá? Você acha que o futuro ele tá mais ligado ao tecnológico, tá mais ligado ao humano, ou é uma mescla que a gente vai ter que encontrar? Você respondeu, né? É uma mescla que nós vamos ter que encontrar, mas se eu fosse ter que apostar para você, ele está mais ligado ao humano. Também acho. Está mais ligado ao humano. O que faz mais falta não é o tecnológico, cara. Mais Uhum, falta é essa conversa que nós estamos tendo. Essa capacidade que você tem de perguntar da família, de perguntar uhum, como é que vai tua esposa, como é que tá, né? Você tem filhos? Você uhum. não tem? Isso você tem que perguntar para o paciente também. Você tem que ter Exatamente. uma escuta ativa. As pessoas, eu vejo alunos de faculdade de medicina hoje, Ricardo, que eles não sabem escutar. O paciente precisa ele vem para ensinar o indivíduo a, a Legal. é, escutar Muito legal. ativamente, porque eles não sabem escutar ativamente. Eles perguntam e já em cima falam para o paciente. Eles não escutam o paciente respondendo. Então, é muito do que você está fazendo aqui. Você está me entrevistando e está, ao mesmo tempo, colocando humanização no processo. Eu acho que a medicina, a tecnologia está aí e ela vai ser embargada, cara. Não tem quem tire isso. Agora, a humanização tem quem tire. Então, eu acho que o processo de humanização ele tem que ser mais posicionado do que a tecnologia. Ah, tem os trabalhos que apontam que são 16 segundos, né? Que a gente faz uma interrupção, a primeira interrupção ao paciente, né? Quando ele começa a falar, né? É um Então, absurdo. então pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim, é muito rápido, né? É muito rápido, né? Não tem como, não tem como falar, não tem como falar de nada, né? Não tem como falar de nada. Então, assim. Me diz um ponto. Desculpa, fala, complementa Não, aí essa não. E no ideia. passado era diferente, né, cara? No passado era diferente. Há 20, 25, 30 anos Não, atrás. mas aí eu também acho que é uma conversa interessante, que aí, obviamente, que precisa de uma taça de vinho, mas é Sim. que é isso aí eu acho que acaba também é um processo de envelhecimento, né? Existe esse é um comentário nostálgico nosso, no De sentido já de que o envelheceu. passado, de que a gente não vai conseguir mais ter, era diferente e, de É, certa forma, melhor, não, né? olha, obrigado. Obrigado por ter me chamado a atenção disso, Ricardo. E eu concordo 100% com você. Não adianta ficar se Eu faço lamentando muito desse isso, eu passado. faço muito isso. E você tem toda a razão. A gente fica lamentando, porque no passado meu pai era assim, meu avô era assim. Não, faça o que você acha que tem que ser feito, né? Não fique lamentando Ah, o eu acho que é o que passado. você falou da tecnologia, né? A tecnologia, a IA vai atropelar, né? É, Eu brinco muito. Hoje em dia a gente tem uma conversa teoricamente politicamente correta, né? De que os bons profissionais nunca vão perder emprego. E eu concordo totalmente com isso. Porém, a IA vai devastar a medicina. Por quê? vai Porque devastar. a gente tá atendendo todo mundo que nem robô, pô. Exatamente. Eu prefiro ser atendido por um robô do que um ser humano cansado, frustrado, chateado, que me atende como um robô. Exatamente. Esse é o Concordo ponto. plenamente. Só que É. aí a gente vai para polarização, né? Aí a pessoa pode fazer um corte disso daqui e devastar de que eu estou destruindo a profissão médica. Óbvio que não, eu acredito totalmente na nossa essência, no relacionamento, no contato, de atender bem o ser Totalmente, humano. totalmente. E o que a gente pode é que a gente escolheu. Eu acho que a gente escolheu um caminho errado.
É, tem toda a razão, tem toda a razão. A gente acabou, eu acho que tem chance ainda. Por isso que eu vejo o que eu falei, a resposta aí da tua excelente pergunta, de falar que o que é mais importante, o que você está vendo como mais, com certeza, a humanização, porque a tecnologia ela vai atropelar, ela vai estar aí, ela vai vir, não tem como tirar. Agora, a humanização e o relacionamento, ele não está inerente ao processo, né? Ele não tá embargado nisso tudo, né? Então, assim, é Tá. bem por aí. E aí, visivelmente, esse teu trabalho hoje, esse teu empreendimento, brilha teus olhos, e isso é maravilhoso, que tem propósito, que tem relacionamento. Mas, além dele, que eu já vi que você recarrega suas energias trabalhando nele. Que aí eu tava gravando com o professor Tchau e ele falando que Tchau. eu não trabalho. Eu faço o que eu gosto de fazer e por isso minha vida é sempre uma felicidade. Onde é que você, além que eu já vi que você recarrega aí, o que que você faz para recarregar suas baterias e fazer com que a energia fique para cima aí com esse teu sorriso aí no rosto? É, muito amizade, eu acho que é família, acho não, com muitos amigos, né? Um grande amigo que eu estou fazendo agora e tenho a oportunidade Ah, maior de uma conversar e honra e um vamos prazer. ter Vamos combinar um muita, presencial, pô. muitos presenciais e assim, e também família, né? Família, gosto muito de esporte, sempre gostei, né? Apesar de agora estar com o joelho machucado, é, tomar um vinho. Então, eu acho que a gente recarrega no social, a gente recarrega sabendo dividir isso muito bem, né? Tem vários trabalhos aí, como cardiologista aqui falando também, né, do lado, e quem tem duas reuniões sociais, seja ela ou familiar ou com amigos por duas vezes por semana, mesmo não bebendo, mesmo sem bebida alcoólica, óbvio, né? Não tem, podemos indicar álcool, né? Você tem uma taxa de AVC e de infarto menor, um endpoint aí de mortalidade menor. Sim, só de ter duas reuniões sociais por semana, né? Então, assim, para mostrar o impacto que isso resulta aí no relaxamento. Então, é um pouco disso. É família, amigos, esporte, uma taça de vinho, com certeza. E tudo isso recarrega a energia. E, e, e rotina, né? De você ter a tua rotina bem saudável, né? Então, é um pouco disso, Carol. Você tá falando de trabalhos científicos e eu venho estudando muito as características de sucesso do médico para encontrar essas características baseadas Tá. na nossa literatura médica e rodar na IA para buscar nos episódios qual é a Sim, característica. Minha legal, grande meta legal. aqui, eu falo que o Fala Que Doutores legal. é um meio para o fim que é encontrar esse padrão, se é que ele existe. E estudando um artigo espetacular que fala das 10 características do médico de sucesso, de um cardiologista norte-americano renomado, eu esqueci o nome dele agora, tem um episódio que ele fala que é a importância da escuta ativa. Ele tem um paciente com uma insuficiência cardíaca, com 5 Eita. medicações e não consegue controlar. O paciente é diabético e é cego. Quem dá a medicação para ele é a esposa. A esposa, então ele fala: Eu preciso que o senhor traga a sua esposa na consulta. A esposa vai até a consulta e eles ficam conversando. Como é que a senhora faz a medicação? Não, chega lá do correio, as 5 medicações, eu pego, dou para ele e tal. Mas tá acontecendo uma coisa de errado, porque ele não tá conseguindo equilibrar e eu tenho certeza que o tratamento tá correto. Aí ele conversando, olho no olho, tem a sacada que a esposa passa toda a consulta olhando distante do olho dele. E aí ele fala, ela não enxerga bem também. Pergunta pra ela, não, eu enxergo maravilhosamente bem. Pede pra ela olhar uma tabela, ela lê tudo errado, ela mente. E aí ele fala, desculpa falar pra senhora, mas a senhora também não enxerga bem. Ela cai no choro e fala, doutor, eu também não enxergo. Só que se eu assumir isso, eu e meu esposo vamos para um asilo e eu não vou poder cuidar mais dele. E aí ele vai, cria um braille, coloca as medicações todas certinhas e consegue equilibrar o paciente e pergunta para ela: Me conta só uma coisa, como é que a senhora dava a medicação para ele? Doutor, eu pegava uma bandeja, abria os 5 frascos, botava todos na bandeja, sacudia a bandeja, pegava 5 comprimidos e dava para ele. Com a Barbaridade. melhor das boas intenções, tentando fazer o melhor para não se desvincular do amor da vida dela. Tava Ela, quase matando o amor da vida dela, entendeu? E como é dando. que um ato
tão simples, tão É. importante. É muito mais importante. Não é muito mais importante, também estou sendo piegas, mas Mas, não, é mas tão uma importante pergunta, né? quanto. É tão importante É, quanto você saber qual a medicação correta de ser feita. claro. Não, é. E isso é Tratar. Você desperdício, tá, né? você tá tratando o doente, não está tratando a doença, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é a questão que é onde se desaprendeu ao longo dos anos. De novo, voltando ao passado, né? Mas a medicina, a base não foi feita para isso, né? A base foi feita Sim, para sim. tratar a pessoa, né? A base da medicina. E ela se especializou tanto, e ela também criou aí um senso de. Também não é um senso piegas que nós estamos aqui falando, né? Mas, assim, eu acho que a gente precisa reestruturar. Não estou falando voltar atrás, mas precisa reestruturar o processo de inserção de escutativa, de humanização. Nos Estados Unidos ficou ainda Totalmente, pior, né, Ricardo? Ficou ainda pior nos Estados Unidos, né? totalmente. Hoje o checklist lá, ele é feito à mão, conversa muito pouco, o médico não conversa com o paciente, né? É um assistant que às vezes fala alguma Sim. coisa. Então, assim, É eu acho que mais temos que evoluir. fragmentada do que a nossa medicina. Ainda é, ainda é, É, ainda com é, certeza. E dentro ainda é. dessa jornada toda aí que a gente trouxe, conseguiu trazer aqui com maestria, lhe agradeço imensamente. O que que é o sucesso para você depois desses anos aí de vida e de jornada? Eu acho que o sucesso é você estar realizado com aquilo que você entregou para você, para sua família e para a comunidade e para aqueles que estão ao seu lado. Eu acho que é um pouco disso, né? Você conseguiu entregar e continua entregando, né? Com uma missão. Eu sempre falo, o empreendedor ele não é um empresário. Eu nunca sou. Eu estou como, na verdade, eu não Uhum, falo que eu sou CEO, né? Eu sou médico, mas eu uhum. estou como diretor-geral. O Fabrício é o head da universidade, o Rodrigo é o head da indústria, da parte da indústria farmacêutica do paciente 360, e eu olho horizontalmente, talvez por ser o mais velho. A Uhum. gente, vê aí o número de pessoas se beneficiando, né, o retorno financeiro da empresa. Ela tem um faturamento, está começando a ter um faturamento, a gente está começando a ir para os Estados Unidos já, né, vender, né, migrar com casos clínicos para os Estados Unidos. Então, a empresa está crescendo, isso dá bastante satisfação, mas isso não é o que move a gente, né? O que move a gente é realmente ver que essa inserção no modelo está fazendo diferença nesse modelo, né? No modelo curricular, no modelo de assistência, no modelo, né, que a gente viveu, né? Alguma diferença eu fiz aí, o Fabrício fez e o Rodrigo, né, fizeram nesse processo. Então, o empreendedor ele tem missão, o empresário ele tem uma empresa, né? Não estou dizendo que o empresário não empreende, não, nem em nenhum momento querendo, inclusive, ofender empresário, mas para você ser empreendedor, não adianta você pensar no dinheiro primeiro. Tanto que eu, Uhum. Fabrício e Rodrigo, nós tiramos dinheiro do consultório, um monte, para colocar na empresa, né? No início. A gente deixava de fazer consultório para colocar na empresa. E fizemos esse break-even só depois de 2, 3 anos da empresa, né? Que a empresa tem 7 anos hoje, o paciente. Então, hoje o paciente tem 50 colaboradores, 10 estagiários, é uma empresa que funciona sozinha, né? E tem um faturamento. Mas isso não aconteceu lá atrás, né, Ricardo? Então, essa é a satisfação que dá, você saber que a missão veio na frente e que com essa missão a gente conseguiu ser um empresário. Isso, não ao contrário. Eu não pensei primeiro no dinheiro para depois pensar no resultado, né? Foi o inverso. Então, isso que é. E aí, Que e é... aqui a minha última pergunta aqui para te liberar para seus afazeres da vida. Vamos, né? Dia dos namorados, né? Ah, não tem jeito, né? Né? Que é, que é, O, que, o dia mais difícil de sair é hoje, né, perdão? pô, não, Esse que eu vou comprar um fundi no um frio do vinho. Rio de Janeiro, tomar um vinho É. e ficar em Sim, casa, é o que eu vou falou. Não fazer. experimente sair hoje de casa, né? Eu tô um pouquinho atrás de você em relação a meus filhos. E É. qual foi a satisfação de ver suas duas aí, princesas rainhas, concluindo as faculdades internacionais, agora bem formadas,
Como é que é o coração do pai aí nisso? Não, esse é a gente vive para isso, né? Eu costumo falar. Claro que a gente vive para nós, queira ter a certeza que cada um. Essa mentira também pega de falar que você vive para os outros. Você não vive para tua esposa, não vive para teus filhos, você não vive para ninguém. Mas Concordo. você quer o bem dos teus filhos, você quer que eles realmente sejam, concluam, né? E sejam pessoas do bem e sejam tenham um sucesso na vida deles, para eles mesmos, né? Então, assim, uma satisfação enorme você poder ter colocado uma educação onde você pôs limites, né, ao longo. Eu acho que limites é muito importante. Você tem duas crianças que não são crianças mais, um de 15 e um de 12, mas com certeza deve colocar os seus limites, né? Uhum. Hoje, todo limite faz com que o adolescente cresça, com que a criança cresça. Então, é o que costuma falar, né? É melhor eu chorar agora do que você. Até a mãe da Paty falava isso, né? Quando eu não deixava ela sair de casa por alguma coisa, aí a Paty ficava chorando em casa, a mãe dela chegava e falava assim: olha, é melhor eu chorar do Sim, que, sim, sim. do que você. É melhor você chorar agora, Sim, imitando sim, a sim. Paty, chorar, do que eu chorar depois sozinho. Então, assim, essa satisfação é enorme. Você poder ver os filhos já tendo a sua independência e tendo o seu crescimento e principalmente sua dignidade de, né, ética e educação é o principal, né? Saber que aquilo que foi plantado lá atrás, né, está sendo colhido agora, né? Então isso é muito legal. Isso é o que nos faz também aquela pergunta que você fez antes de movimentar e de ter o nosso motivo nosso mote aí de vida, né? Olha aqui, doutor Canezin, foi um imenso Ah, privilégio e honra escutar tanto conteúdo aí, tanta vivência e que tanta isso, Valente. paixão pelo ensino aí da medicina, tá? Um agradecimento mil aí pela tua simpatia, pelo ter É recíproco, cedido aí Valente. o teu tempo, tá? De verdade, onde é que o pessoal te acha? Nas redes aí, site, conexões. E de verdade, muito obrigado aí pela Não, participação. obrigado, Valente. Obrigado, eu que agradeço. Valente, assim, é uma honra, para mim foi uma honra, você é muito simpático e, né, como uma visão aí do Rio de Janeiro por trás, maravilha, essa cidade que eu amo de paixão, né, que linda e as pessoas também com uma cabeça completamente diferente, né? Então, parabéns aí pelo teu programa e vamos estar junto, o que você precisar aí, né, conte comigo aí. Redes, onde é que o pessoal acha, Acho que cara? tá, É, acho que no Instagram, no LinkedIn, deixa eu colocar aqui, o Instagram meu é Manuel Canezin, o LinkedIn também, Manuel e, Canezin, o Médico e, 360 e o é. Paciente paciente360.com, 360, paciente perdão. 360, também, paciente360 e Imerso, que é com dois M's, que são os dois braços, Tá bom, IMMERSE, e tá bom. paciente360.com.br, são as quatro redes aí. Aí quando você Vamos editar, botar, manda pra vamos, gente, que vamos a gente botar, ajuda a divulgar. A gente vamos divulga botar na bastante. bio aqui. Aí eu mando o nosso pessoal de marketing do paciente também ajudar a rodar bastante esse vídeo aí, fazer os cortes, manda pra gente, vamos divulgar bastante aí. Ficou muito bom, parabéns. Vai ser uma honra. Tá bom, meu amigo. Obrigado. Valeu, Fica com Deus. obrigado. Obrigado a Até vocês mais. também. Boa Tchau, semana aí. tchau. Bom dia, Feliz Dia bom dos dia dos namorados Namorados. aí. Tá bom, pra você também. Abraço. Tchau, tchau.